começa silenciosamente. Ninguém percebe no início. Você tem 7 anos, olhando nos olhos de um pai ou de uma mãe que está desmoronando. Talvez seja vício, raiva. Talvez seja apenas um silêncio vazio de alguém quebrado demais para estar presente. E sem palavras, algo antigo se ativa na sua mente pequena. Se eu não segurar tudo, ninguém vai segurar. É assim que uma criança simplesmente desaparece. Não fisicamente, mas psicologicamente. Ela sorri demais, chora menos, aprende a ler o ambiente antes de falar. Ela vira termostato emocional da casa. Torna-se um pequeno adulto muito antes da sua mente estar pronta. E o mundo elogia por isso. Você é tão maduro, tão responsável, você é tão forte. Mas ninguém para perguntar: a que custo? Essa é a dor invisível de quem cresceu rápido demais. E hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia dessa criança que se tornou muitas vezes um atleta autocrítico, perfeccionista e que se cobra demais. Porque os efeitos não desaparecem com a idade. Eles moldam você e acompanham você nos relacionamentos, na carreira, no esporte e no seu senso de valor. Se você não entende o que aconteceu, passa a vida adulta repetindo padrões de sobrevivência que antes te salvaram, mas que agora estão lentamente te sufocando, principalmente diante de situações no esporte. Então vamos começar pelo que realmente acontece no desenvolvimento. Quando as crianças são forçadas a apoiar emocionalmente os adultos em vez do contrário, os psicólogos chamam isso de parentificação. É quando a criança vira cuidadora, mediadora, terapeuta e protetora. E isso não é só prejudicial, isso reorganiza o cérebro dessa criança. Porque quando uma criança é constantemente colocada como responsável pela regulação emocional, seja dela própria ou dos outros, ela cria algo chamado de hipervigilância, e isso também se reflete em quadra. Quando você está sempre escaneando o ambiente em busca de perigo, anda pisando ali meio em ovos e aprende que o amor é uma transação, você oferece paz e talvez receba segurança. E quando você está dentro de quadra, numa situação ultra vulnerável, a última coisa que você consegue sentir ali é segurança. Tudo vira ameaça. Até quando você está na frente do placar, você começa a se sentir ameaçado, sempre esperando que algo ruim possa acontecer. Você aprende que as suas necessidades são perigosas e as dos outros são urgentes. Então você desaparece, não fisicamente, mas emocionalmente. E no seu lugar cresce uma versão sua que performa bem. Você vira a criança boazinha, aquela que tira boas notas, o amigo terapeuta, o que nunca pede nada. E começa a vestir essa identidade tão bem que até você esquece que é uma máscara. Mas lá no fundo algo dói, algo lateja. Porque a criança interior que você enterrou não morreu. Ela ainda tá aí, gritando silenciosamente, porque ninguém me protegeu. E aí, conforme você cresce, os sintomas ficam mais complexos. Você se torna hiperdependente, recusa qualquer tipo de ajuda que venha, afasta as pessoas e não se permite sentir realmente seguro dentro de quadra, no amor, no trabalho ou aonde quer que seja, porque você não se sente merecedor de estar ali. Você se torna uma pessoa com necessidade de perfeição, a autocobrança fica lá em cima, a autocompaixão lá embaixo. Se não for perfeito, não tem valor. Mas, deixa eu te contar, não somos perfeitos. Você pode se sentir anestesiado em momentos felizes. E muitas vezes isso pode bloquear você de ser o número 1 no esporte que você faz. Porque a alegria parece estranha, imerecida e até mesmo perigosa. Você pode ter até dificuldade de descansar, porque a produtividade foi a única forma que você encontrou para se sentir digno de amor. E o pior, talvez nem perceba ainda que esse é o modo que você encontrou para sobreviver. Porque quando a disfunção é normalizada cedo, seu sistema nervoso aceita o caos como base. O silêncio começa a parecer errado e a paz parece suspeita.
O amor parece uma dívida que você vai ter que pagar. Essa é a psicologia de uma criança forçada a crescer rápido demais. E não é só tristeza que essa criança sentiu. É um trauma complexo que muda a forma como você enxerga o mundo. E principalmente como você enxerga a si mesmo. Você pode se perguntar, por que uma criança assumiria esse papel? Por que crianças fazem qualquer coisa por apego? Mesmo que isso signifique abandonar a si mesmas. A escolha não é consciente, ela é biológica. Na ausência de segurança, a criança sacrifica a autenticidade por pertencimento. Isso não é fraqueza, é inteligência, é instinto de sobrevivência. Mas é aí que está a tragédia. O que te salvou antes, agora te aprisiona. Muitos de nós caminhamos como adultos altamente funcionais, com crianças interiores profundamente negligenciadas, puxando esses fios. A gente superproduz para merecer amor. A gente fica em silêncio para evitar abandono. A gente cuida de todo mundo, mas secretamente a gente deseja que alguém apenas pergunte: você tá bem? E sempre tem uma fantasia de que alguém vai perceber que você não é tão forte quanto finge ser, que talvez finalmente você possa desmoronar e ser acolhido. Essa é a necessidade não atendida. Não do seu adulto, mas da criança que nunca pôde ser criança. E o primeiro passo para a cura não é consertar, é testemunhar. Porque até você validar o que aconteceu, você vai continuar invalidando a você mesmo com pensamentos como: não foi tão ruim assim. Outras pessoas passaram por coisas piores. Ah, eu tô bem. Mas bem é uma máscara. Mas lá no fundo você sabe. Então, o que aconteceu com essa criança quando ela cresceu? Ela vira um adulto que nunca se sente seguro, nem em ambientes calmos. Se torna um parceiro que não confia na suavidade, se torna um atleta que não consegue relaxar nenhum segundo, uma pessoa que dá tudo de si, mas não sabe receber, alguém que pede desculpa por chorar, por errar uma bola, por simplesmente não estar bem naquele dia, ou até mesmo carrega todo o peso do time nas costas. É alguém que pede desculpa por chorar, se encolhe diante de elogios e confunde exaustão com sucesso. E esse é o preço de quem cresce rápido demais. E isso dentro de quadra, em situações de competição, fica cada vez mais presente. São atletas que pedem desculpa para qualquer situação, carregam o peso do campeonato, do jogo, o que quer que seja nas costas e está sempre se cobrando para melhorar. E isso te leva muitas vezes ao medo do que? Ao medo da vitória, porque você não se sente merecedor de estar como número 1 ali em cima do pódio. Se a sua infância te treinou para ser forte às custas de ser sensível, para ser quieto em vez de ser honesto, para consertar os outros ignorando suas próprias feridas, que tipo de vida adulta você acha que você vai ter? Uma vida onde você está sempre prendendo a respiração, esperando que alguém te dê permissão para finalmente desmoronar, ou até mesmo que alguém te dê permissão para ganhar. Mas aqui está a verdade, ninguém vai vir resgatar a criança que você enterrou. Você é quem precisa voltar a segurar na mão dessa criança. Você é quem precisa dizer o que ninguém disse. Você não merecia isso. Você era apenas uma criança. Você pode descansar agora. E esse é o começo do trabalho de sombra. E não é sobre consertar, nem performar mais, nem maquiar a dor com uma positividade tóxica. Esse é um trabalho que você faz se conectar com aquela criança que só você sabe o que precisou naquele momento. E é aquela criança que quando tiver curada, tiver esclarecimento, tiver validação, vai permitir com que você seja o atleta que desfruta dentro de quadra, que consegue performar da forma que você se planejou, que consegue se conectar e se sentir merecedor de estar ali competindo. É sobre se voltar para as partes abandonadas de você e dizer: eu te vejo agora, eu te escuto agora e eu não vou te abandonar. Esse é o processo de reparação e ele é brutal, porque ele exige que você sinta o luto
que você nunca teve tempo ou permissão para sentir. A raiva, a tristeza, as necessidades não atendidas. Chorar pelos aniversários em que ninguém apareceu. Lamentar a inocência perdida enquanto você protegia quem deveria ter te protegido. Mas esse luto não é fraqueza, é uma prova de cura. Porque o que estava congelado finalmente está se soltando. E agora a gente vai falar de como esse padrão aparece na vida adulta e também no esporte. Você pode muitas vezes virar o terapeuta do grupo de amigos, mas nunca deixa ninguém te ver de verdade. Durante as competições, você é aquele que dá suporte emocional para todo mundo, mas não se permite sentir as suas próprias dores. Você pode ser elogiado muitas vezes por ser independente, sagaz, mas quando você percebe esse elogio, muitas vezes você tenta fugir. Muitas vezes no jogo alguém fala que você tem bons golpes, faz bons lances e mesmo assim você não acredita que aquilo é verdade. Muitas vezes você tem medo de ser um peso. E você pode estar em relacionamentos onde você se sobrecarrega, conserta tudo, gerencia tudo, explica demais e depois se pergunta por que sente tanto ressentimento e culpa. Você pode ter dificuldade de impor limites com seu time, com a sua dupla e com até mesmo os organizadores do campeonato, porque dizer não ainda parece uma traição com você mesmo. E essas não são características de personalidade, são estratégias de sobrevivência. Elas foram aprendidas, condicionadas e elas podem ser desaprendidas também. Mas só quando você parar de idolatrar a sua força e começar a honrar as suas feridas. Uma das perguntas mais poderosas que você pode fazer para sua criança interior é: o que eu precisava naquela época que eu nunca recebi? Talvez possam vir respostas. Eu precisava que alguém dissesse que não era minha culpa. Eu precisava que alguém perguntasse como que eu estava. Eu precisava brincar, descansar e rir sem medo. E lentamente, muito lentamente, você vai começar a oferecer isso a você mesmo. A gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue parar de reviver esse passado o tempo todo. É assim que você para de buscar paz nos seus parceiros. É assim que você para de confundir ansiedade com intuição. É assim que você para de fugir da criança que foi e da pessoa que você está se tornando. Jung já dizia: não há tomada de consciência sem dor. As pessoas vão fazer qualquer coisa, por mais absurdas que seja, para evitar enfrentar a própria alma. Mas o trabalho de sombra exige isso. Exige tudo, o que foi negligenciado, envergonhado, assustado e zangado. Porque a cura não é se tornar alguém novo. É lembrar quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. Se você cresceu rápido demais, saiba disso. A sua maturidade nunca foi um problema. O problema foi que você não teve escolha, mas agora você tem. Você pode escolher suavidade, você pode escolher descansar, você pode escolher parar de gerenciar as emoções de todos e começar a honrar as suas próprias. E isso dentro de quadra também é fundamental. E se permitir ser vitorioso. E não é só sobre placar e pódio, é sobre sair de dentro de quadra se sentindo realizado. Porque cura não é se tornar alguém novo. É lembrar quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. Se você cresceu rápido demais, saiba disso. Sua maturidade nunca foi o problema. O problema é que você não teve escolha. Mas deixa eu te contar uma coisa. Agora você tem. Você pode escolher suavidade, você pode escolher descansar, você pode escolher parar de gerenciar as emoções de todo mundo e começar a honrar as suas próprias emoções. Nada vai acontecer da noite para o dia. Obviamente que vão ter dias que você vai se sentir aquela criança de novo. E ótimo, esse é o ponto. Deixa essa criança voltar para casa. Deixa ela chorar, deixa ela brincar, deixa ela finalmente ser vista. Você não está quebrado, você está se tornando inteiro. E talvez pela primeira vez você esteja finalmente crescendo do jeito certo. Não por pressão, não por medo, mas por verdade. Você pode não ter tido uma infância, mas você ainda tem um futuro. E dessa vez é você quem vai
escrevê-lo. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com quem sofre desse mesmo tipo de dor, para que você e todos os atletas amadores ou profissionais possam desfrutar experiências prazerosas dentro de quadra, porque aqui não é sobre pódio, vitórias e medalhas. Aqui vai muito além, é sobre ter prazer, presença, foco e bem-estar durante as competições. Beijo e até a próxima!